Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos à aula número 11 do nosso módulo 2, Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos agora na aula 11. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Página 145 do módulo 2. Nas duas últimas aulas do nosso curso de Panorama do Antigo Testamento, nós completamos o bloco dos livros históricos. E nós estudamos os livros de 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Hoje nós vamos trabalhar com o bloco dos livros poéticos. Para isso, vamos observar, nós já tratamos do Pentateuco, da Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras, depois nós completamos os históricos 12 livros, e nessa noite nós vamos tratar, nesta aula e na aula seguinte, com os livros poéticos. Nesta aula, especificamente, vamos tratar de Jó e de Salmos. Queridos, o bloco, e esse bloco aí dos poéticos, com 5 livros, eles vão formar uma ponte. Então, nós temos que imaginar, nesses livros, uma ponte. Entre o quê? Entre os livros históricos e os livros proféticos. Porque nesses livros poéticos, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar doutrina, nós encontraremos louvor, adoração, oração, quebrantamento, relacionamento com Deus e conselhos para viver a vida de uma forma sábia. Portanto, a partir da página 145, os livros poéticos. O que nós precisamos destacar nos livros poéticos? Os livros poéticos, livros de poesia hebraica, eles vão se concentrar na experiência pessoal, espiritual e na religiosa. Também, esses livros eles se concentram nas questões tanto teológicas quanto filosóficas, principalmente no livro de Eclesiastes, acerca de Deus, acerca do homem e acerca do propósito e significado da vida. Também eles se concentram nos princípios acerca de como viver bem a vida. E ainda, esses livros aqui, eles se concentram também no sentir o pulsar do coração de Deus e do coração do homem. Muito sobre Deus é revelado nessa poesia, muito sobre o homem também nos é trazido. E, por fim, nós vamos nos concentrar, através dos livros poéticos, na revelação do caráter, ou seja, de quem Deus é, e dos atributos de Deus, que vai tratar também sobre o ser de Deus, sobre a natureza de Deus. E quando nós pensamos aqui, nós podemos avançar pensando nas ênfases que cada um desses livros tem. Ainda na página 145, essas ênfases estão muito claras ali. Então, cada livro vai ter uma ênfase própria e é singular para cada livro. Por exemplo, em Jó, a ênfase aqui é lidando com um sofrimento, mas um sofrimento injusto, à luz da soberania de Deus. Então, o pano de fundo do livro de Jó é a soberania de Deus, mas o foco ali é o sofrimento, e nesse caso, um sofrimento injusto. Já quando nós vamos para o livro de Salmos, o livro de Salmos ele é um inário, e eu já vou mostrar daqui a pouco até o nome original dele, é um inário de louvor e adoração, que era muito usado nas peregrinações, nas festas, ainda são usados até o dia de hoje, os salmos ainda são usados, principalmente nas peregrinações, nas festas, mas também nos cultos. Depois a gente tem os livros de Provérbios, o livro de Provérbios, que são princípios ali pelos quais a vida pode ser vivida de forma sábia. Quando a gente vai para Eclesiastes é uma espécie de contraste ao livro de Provérbios, porque ali em Eclesiastes, o que nós temos? A falta de significado e propósito da vida sem Deus. Enquanto que lá nós vamos tratar em Provérbios de princípios pelas quais a vida pode ser vivida desde que buscada de forma sábia, e essa forma sábia vai reconhecer Deus, no livro de Eclesiastes, a discussão é justamente sobre uma busca de propósito de vida sem Deus. E a gente fecha com o Cântico dos Cânticos, que vai tratar da glória do amor bíblico no casamento. Tá bom?
Então, o que é que você precisa ter em mente para nós estudarmos esse bloco nessas aulas? Você tem que ter em mente que a poesia hebraica ela não vai rimar palavras e ela não tem métrica. Bom, o que então a poesia hebraica faz? Ela vai rimar imagens, ela vai rimar pensamentos e conceitos. E para isso ela vai usar tanto do paralelismo, e vamos lembrar, e vocês já estão ou vão tratar disso no módulo 1 com o pastor Alisson, de métodos de interpretação. Paralelismo é um padrão, e esse padrão ele coloca as ideias lado a lado. Então, na poesia, você vai ter esse paralelismo hebraico. E isso pode ser feito de 3 formas. Pensamentos iguais entre o primeiro e o segundo verso. Então, a primeira linha diz algo e depois vem o mesmo pensamento, mas repetição com outras palavras. Mas o pensamento é o mesmo nas 2 linhas. Uma outra forma de paralelismo são pensamentos opostos. Aí vai ter um contraste entre o primeiro e o segundo verso. Tá bom? E nós temos a questão que seria as figuras de linguagem, que são aquelas figuras que vão estar presentes dentro do texto e eles vão enriquecer o texto. Então, eu vou convidá-los nessa noite para que nós possamos, na página 146, você tem a questão tanto do paralelismo como das figuras de linguagem. O paralelismo, às vezes, a segunda linha ela vai complementar aquilo que está sendo dito, vai fechar o pensamento, ele vai afirmar algo ali, então ele vai estender o pensamento. E agora nós vamos, então, observar o livro de Jó, página 147. E o livro, ele vai apresentar Jó. O personagem principal aqui, nesse texto, o foco é no personagem principal, que é o Jó, e a questão está na discussão sobre o sofrimento. Como eu disse, o pano de fundo do livro é a soberania de Deus, mas nós temos Jó como o personagem central nessa discussão, porque agora o foco vai estar sobre um sofrimento injusto, contrastando com a soberania de Deus. E para iniciar, o livro faz uma apresentação de Jó. Então, uma apresentação clássica que muitos conhecem, que diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Então, nesse texto, nós descobrimos 4 marcas de Jó que foram destacadas pelo autor. O autor quis destacar essas 4 marcas já no capítulo 1, no versículo 1. Então, a primeira coisa que diz sobre Jó é que ele era um homem íntegro. O que significa isso, queridos? Jó era um homem sincero e moralmente maduro. Então, a palavra íntegro nesse texto significa isso: ser sincero e moralmente maduro. Segunda afirmação do autor sobre Jó, a segunda marca de Jó, que ele era justo. Então, o que é ser justo, em algumas versões, reto? Significava que Jó era um homem honesto que não se desviava do padrão de Deus. Ele buscava isso na vida dele, não se desviar do padrão de Deus. Mas vocês vão ver que nós já temos aí um contraste. Jó, sendo justo, não se desviava do padrão de Deus. A terceira coisa é que ele era temente, ele temia Deus. Significava que Jó era um homem espiritualmente maduro que honrava a Deus com reverência. Essa é a ideia do temor. Ser uma pessoa espiritualmente madura, que sabia o que estava fazendo, ele honrava a Deus com intenção, com reverência. E a quarta marca sobre Jó, que vai fazer um contraste, é justamente que ele era alguém que evitava o mal. Então, alguém que não se desviava do padrão de Deus, lembra a ideia da poesia hebraica, do contraste? Aqui ele evitava o mal. Então, ele era um homem submisso, um homem que, por que não se desviava do padrão de Deus? Ele se desviava, ele se afastava, ele evitava o mal. Por quê? Porque havia uma harmonia honesta entre aquilo que ele cria e a sua vida.
E como a gente pode entender este livro? O livro de Jó pode ser estudado de duas formas. Primeiro, através de um resumo gráfico. Esse resumo ele está aqui diante de nós. O livro de Jó aqui trata, nesse resumo gráfico, aqui, sobre superação e fé. Vai falar sobre fé incondicional, mas, mais uma vez, contrastando com o sofrimento injusto. Nós não sabemos qual é o autor, mais ou menos Jó tem uma data que 1473 poderia ter existido. Alguns autores falam que ele era contemporâneo de Abraão, pelo menos 2163, 66 a.C. O local aqui é Uz, que é Mesopotâmia, por isso essa ideia de tem Uz e também tem Ur dos caldeus, mas é a Mesopotâmia, aquela região que fica entre dois rios, por isso essa palavra meso, meio, potâmia, são rios. Ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, aquela região ali. E os destinatários, né, nós aqui colocados israelitas, porque está dentro do cânon hebraico, mas nós podemos dizer que é um desses livros que se aplica a qualquer pessoa de qualquer cultura. E quais são os personagens principais? Porque o livro gira em torno desses personagens e as falas, é um livro de diálogo, tá bom? Então, nós temos aí Jó, nós temos a esposa de Jó, que aparece no princípio e no final do livro, o destaque é para ela. Depois nós temos os amigos de Jó, nós temos o Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. E os acontecimentos principais, o começo, as riquezas de Jó, depois Jó perde os filhos, na sequência perde todos os bens que ele tem, depois ele adoece de uma forma terrível, aí nós temos os amigos, 3 deles visitando Jó, né? Ele faz Bildade e Zofar, Jó clamando a Deus, e nós temos também a restauração no final da vida de Jó. E na página 147 vocês têm a segunda forma, que é a forma de estrutura. Nessa forma de estrutura, o livro é dividido pelo menos em tem 4 divisões, 4 partes, tratando aí a ruína de Jó, os ciclos recorrentes de repressão, repreensão e réplica, que é os discursos dos amigos de Jó. Depois nós temos a resposta de Jó, fica ali réplica e tréplica, e depois nós temos a resposta de Deus do 38 ao 41, Deus se apresentando para Jó, dizendo quem ele é, e depois o arrependimento de Jó diante da palavra de Deus. Ele chega à conclusão, os irmãos bem lembram, bem famosa conclusão de Jó: eu te ouvia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele chega à conclusão de que Deus estava certo e ele estava errado. E o capítulo 42 termina então com a restauração de Jó, a partir do versículo 7, e também junto à sua família, com a mesma esposa, novos filhos nascerão. Então nós temos também, na página 150, nós temos um gráfico estrutural de Jó, que é interessante para você poder pensar o livro de Jó em 3 partes. Nós pensamos num prólogo, ou seja, vai ser a introdução da história de Jó, capítulos 1 e 2, aí você tem aqui, a descrição está em prosa, que a gente viu muita narrativa agora estudando os livros históricos, agora é uma prosa, está sendo escrito a respeito de Jó, alguém está descrevendo esse personagem, descrevendo a sua aflição. Só que a partir do capítulo 3, isso vai se estender até o capítulo 42, no verso 6, o tipo de linguagem utilizada é a poesia. Então, a poesia, onde você vai encontrar todos aqueles textos, todas as falas dos amigos de Jó, o próprio Deus respondendo, o arrependimento de Jó, ali a característica é de poesia. E depois volta para a prosa, que é para fechar, agora é o pós-lúdio, é a conclusão do que aconteceu com aquele personagem que nós vimos tanto sofrimento desde o princípio. Ok? Então, se você voltar
e você observar isso, você vai ter isso na página 150. Queridos, o que é que nós precisamos pensar agora sobre Jó? Nós temos que pensar que o livro de Jó não diz por que Deus permite o sofrimento. Ele não diz, do princípio ao fim. Ele mostra que as pessoas de fé respondem ao sofrimento de maneira diferente das pessoas sem fé. Por isso que nós podemos pensar em Jó como tema e mensagem, e esse tema e essa mensagem aqui, mais uma vez, você vai ter no seu manual. Você vai ter isso aí colocado no seu manual. Então, como a gente pensa em mensagem, página 152, tá bom? O tema e o propósito seria: o autor de Jó, ele relatou como Deus soberano é digno do nosso culto, da nossa confiança incondicional pelo fato de quem ele é, a despeito de compreendermos ou não porque ele faz o que faz. Esse é o propósito, o tema do livro. A mensagem a ser aplicada é que a reação correta de um homem justo diante do sofrimento injusto deve ser submissão à soberania de Deus. Como a gente tem os personagens principais como eles entrando no texto, ele tendo um diálogo e saindo, o que nós vamos fazer? Se você olhar na página 148, você vê aí a descrição de cada um desses personagens dentro desse livro. E nós vamos destacar isso, começando por Jó. Jó aqui é descrito como o perseguido, né? Aquele que está sofrendo e ele sente que ele tem um inimigo, ele não sabe quem é. Ele é também tratado como o penitente. Então, Jó está sofrendo e o sofrimento dele não é justo, do tipo, ele está sofrendo porque ele fez algo errado, agora ele está pagando. Então, a descrição que é feita aqui, que um justo que sofre injustamente a adversidade ao perder fortuna, filhos e saúde, e busca se defender e justificar-se diante dos seus amigos e de Deus. É isso que ocupa grande parte do livro. Jó tentando se defender da acusação dos amigos dele, que estão acusando ele de ter um pecado e que ele não está sofrendo por sofrer, é porque ele tem alguma coisa escondida que ele não quer revelar, e ele passa a se defender, a se justificar diante dos amigos, mas também diante de Deus. E no final ele vai se arrepender do que ele chama de vanglória. Ele vai dizer que ele falou de coisas que eram grandes demais, que ele não compreendia. Ele falou daquilo que ele não sabia. E aí, lá dentro de um dos amigos, nós temos o Elifaz. Elifaz, o nome dele significa esse: Deus retribui. E Elifaz aqui, ele vem numa ideia e ele critica Jó a partir de um ponto de vista. E cada amigo vai ter um ponto de vista no livro. O ponto de vista do Elifaz é um ponto de vista teológico e filosófico. E ele vai dizer para Jó que Deus pune apenas os ímpios. Ele diz: Jó, Deus pune os ímpios, nunca os bons, os justos são punidos. Logo, se você está sendo punido, o pensamento, a ideia é que você é ímpio. Então, se você é ímpio, Deus haverá de puni-lo. Então, ele faz aqui, ele está sendo norteado pela experiência. Ele diz: olha você, Jó, você está doente. Agora, tem mais dois amigos. Nós temos o Bildade, que o nome Bildade significa filho da discórdia. O Bildade, ele critica Jó, mas o prisma, o ponto de vista dele é legalista. Ele está falando ali, observando uma lei. E ele vai afirmar para Jó que Deus sempre pune o ímpio. Então, ele deve ser culpado. Deus sempre vai punir o ímpio sempre será punido, porque Deus, a lei de Deus, ela vai exigir isso, e ela então vai punir o ímpio. Então, se você está sendo punido, é porque você é culpado. Então, o que está norteando Bildade? Não é nem teológico, nem filosófico. É a tradição, né? É a história. E ele vai dizer: olha, já outras pessoas passaram por isso e eram sempre ímpios. Aí chega um outro amigo lá, que é o Zofar. Zofar significa áspero. E o Zofar critica Jó a partir de uma certeza absoluta e moralista.
ele agora tem uma certeza absoluta daquilo que Jó está passando, que nós chamamos de certeza absoluta, é a dogmática. Ele está sendo dogmático, dizendo, é isto mesmo e acabou. E ele está com esse viés moralista e ele está afirmando que Deus conhece o pecado quando vê. Portanto, se Deus está permitindo um sofrimento na vida do Jó, é porque Deus está vendo pecado na vida de Jó. Ele vai dizer, você, Jó, é culpado de pecado. O outro diz, você é ímpio. Você, então, está sendo punido porque você fez alguma coisa errada. E aí é a pressuposição que vai nortear o Zofar. Os irmãos bem lembram que esses três aqui, no final, Deus diz para Jó orar pelos três, porque eles falaram coisas que não eram aquilo que Deus falaria. Eles fizeram afirmações sobre Deus que Deus não concordou com elas. Mas tem um, que é o mais novo, e ele se cala grande parte do livro, ele resolve falar lá pelo final, que é o Eliú, que o nome significa Ele é meu Deus. E a descrição que Eliú faz é uma descrição baseada aqui, é uma descrição baseada no próprio Deus. O Eliú vai dizer, Deus é bom e ele está sempre certo. E Deus utiliza os sofrimentos para purificar os justos. Qual é a ideia aqui? É que os amigos de Jó estão errados. E o Eliú vai se referir aos os três amigos. Eles estão errados e Jó também está. Ele diz, vocês todos, apesar de terem mais idade do que eu, vocês todos estão errados. Mas tem dois personagens, irmãos, que eles são responsáveis no sentido, eles estão diretamente ligados a tudo que aconteceu. Porque o capítulo 1 de Jó, ele só é conhecido nas regiões celestiais, irmãos. Então, nas regiões celestiais, ele é conhecido e todo o diálogo que houve entre Satanás é o adversário, o acusador. Então, ele vai confrontar Deus, ele comparece diante de Deus, ele desafia Deus, ele ainda acusa e ataca o homem, no caso, na pessoa de Jó, para poder desacreditar Deus. Mas ele faz tudo isso apenas com a permissão do próprio Deus. É isso que a gente precisa entender. Tudo isso está acontecendo porque é permissão do próprio Deus, permitindo aquele momento. E aí, então, nós temos Deus, Shaddai, ou seja, El Shaddai, ou Todo-Poderoso. A descrição que o livro deixa claro é que ele é soberano, onipotente, sábio, reto juiz, criador e sustentador. E ele intervém na vida dos homens para o bem destes homens e para a sua própria glória. Então, Deus procura aqui trazer, invocar, suscitar a confiança absoluta e incondicional dos homens, através do diálogo com Jó, na base de quem ele é, e não com base naquilo que ele faz ou naquilo que ele permite. Deus não está e não estava e não está obrigado a responder a pergunta por quê. E é isso que eles querem saber, todos esses personagens querem saber o porquê de tudo que estava acontecendo na vida, no caso de Jó. Então, o que fica muito forte aqui é que a graça de Deus, ela fica bem manifesta através desse livro, a ponto de, séculos depois, em Tiago, capítulo 5, versículo 11, Tiago vai se referir a Jó e vai dizer assim, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram ou mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E o texto de Jó vai dizer que o segundo estado de Jó foi superior ao primeiro. O Senhor o recompensou, o abençoou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. É isso que fica em Jó. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Isso, então, vai nos fazer deslocar do livro de Jó para o próximo livro, que é realmente o Inário. Então, qual é o Inário que nós temos? Página 156 do seu módulo. O livro dos Salmos, chamados no original de Tefilin.
Tehillim. Tehillim, o livro dos Salmos. Então, vamos fazer um pequeno quiz no livro de Salmos, ou seja, perguntas rápidas e vamos ver o que é que vocês lembram do livro de Salmos. Primeira pergunta do livro de Salmos. Tudo bem aí? Você pode abrir seu microfone e responder, tá bom? Muito bem. Em qual salmo a expressão "o seu amor dura para sempre" aparece por 26 vezes? Alguém? Em qual salmo a expressão "o seu amor dura para sempre" aparece por 26 vezes? Alguém? Uma tentativa? Nenhuma? Então, marque aí, Salmo 136. Você vai ver por 26 vezes "o seu amor dura para sempre". A cada afirmação que ele faz, ele diz: "o seu amor dura para sempre". Segunda perguntinha. Em qual salmo aparece a única menção feita aos demônios no livro todo? Tem um salmo que aparece a única menção feita aos demônios no livro todo de Salmo. Só tem este verso que faz essa menção. Quem pode ler aí Salmo 106, verso 37? Abra sua Bíblia aí, por favor. Abra o seu microfone e leia. Salmo 106, verso 37. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Muito bem. Vamos, terceira pergunta. Que salmo tem 22 divisões com 8 versos em cada uma delas? Qual salmo tem 22 divisões com 8 versos? Alguém falou algo aí? 119? 119. Muito bem, Lucas. Salmo 119. Por isso que tem 176 versos, tá bom? Queridos, qual salmo é o centro de toda a Bíblia? É o salmo que divide a Bíblia bem ao meio. Bem ao meio. Salmo 118. Salmo 118. E o versículo central da Bíblia é Salmo 118, verso 8. Quem pode ler o verso 8 do Salmo 118? O que é que nós temos no centro da Bíblia? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Muito bem. Ok? Nunca se esqueçam disso. Então vamos aqui, Tehillim, o livro dos Salmos. Queridos, o livro dos Salmos, ele levanta o véu das narrativas do Antigo Testamento para revelar como Deus trabalha na vida interior do seu povo escolhido. Por isso, o livro vai tratar de louvor, de lamento, de guerra, de paz, de alegria extrema e de julgamento. Bom, Johannes Arndt disse que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. Essa é a representação. E vamos, então, estudar o livro de Salmo olhando aí para a sua estrutura, página 156. Perceba aí que o livro de Salmo ele é dividido em 5 partes, que são chamados 5 livros. Bom, você vai ver essa divisão sempre indo para o último salmo descrito nessa tabela, você sempre lê o último verso, você vai ver lá uma forma muito peculiar e é muito interessante de como cada salmo vai terminar. Ou ele vai dizer que findam as orações, ou você vai encontrar aí, e é muito comum você encontrar qual palavra que fecha todos esses salmos. Quem lê o último verso do Salmo 41? Último verso. Bendito. Pode ler, irmão, velho. O 41, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Amém, amém. Se você for para o 72, 19, você vai ter amém, amém. 89 é assim, amém, amém. Agora,
Por que que ele está dividido em 5 partes? É sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, para ter esse entendimento. O livro de Salmos, ele utiliza, e quando você estiver lendo o Salmo, já desde o Salmo 1 já tem isso, tá bom? Ele utiliza o termo caminhada ou caminho em todos os poemas para descrever o modo de vida das pessoas. Quando você, então, encontrar caminho ou caminhada, está falando do modo de vida das pessoas. E nessa caminhada, é absolutamente importante entender e crer que Deus tem se revelado como fonte de recursos e guia indispensável ao longo da vida. Então, o livro de Salmos, essa compilação, tem 150 salmos, distribuído em 5 divisões principais ou 5 partes, chamado também de livros, para refletir. E por que 5? Porque cada parte do salmo foi compilado os salmos para refletir os mesmos temas dos 5 primeiros livros das Escrituras, a Torá. Então, o salmo está dividido de uma forma para refletir o mesmo tema da Torá. Por isso, então, o primeiro livro da Torá, que é Bereshit ou Gênesis, né? Lembra que nós estudamos Bereshit ou Gênesis? E o que nós temos em Bereshit ou Gênesis? Do Salmo 1 ao 41. Então, o primeiro livro, ou a primeira parte, que vai englobar os Salmos 1 a 41, ele vai representar o caminho para baixo, bom? O caminho distante de Deus. Mas em Gênesis a gente encontra isso exatamente. No princípio, tudo está bem, mas eis que lá no jardim entra o pecado, e a partir de agora, por causa do pecado, o homem deixa o jardim, e nós vamos vendo agora o homem cada vez mais se distanciando de Deus. O caminho aqui é para baixo, ele está realmente descendo cada vez mais, se afastando de Deus. Então a gente percebe isso no Salmo 1. O Salmo 1, o versículo 3, por exemplo, ele vai falar isso, ele vai falar sobre essa questão do caminho. Salmo 1, no versículo 3, para falar um pouquinho sobre esse bloco, olha o que diz lá, ele diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele está falando de que tipo de pessoa aqui? Do verso 3. A gente tem que voltar no versículo 1, e a gente vai encontrar aí a ideia do caminho. Ele vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Preste atenção que aí é gráfico, tá bom? É de uma forma gráfica para dizer. Se a gente pegar só o que está em verde, aí a primeira ideia é, a ideia, lembra da poesia, é: você segue. Se você continuar seguindo, você vai acabar imitando, e depois você vai acabar se assentando. Perceba que até fisicamente você tem uma mudança física. Você está seguindo, você está acompanhando algo ou alguém, depois você está fazendo igual a ele, daqui a pouco você está se assentando. Essa é a ideia do caminho para baixo. Mas a ideia aí é: o que é que não é para seguir? O Salmo diz que senão não vai atingir a felicidade. Conselho. Depois fala de conduta. Depois fala de roda. Então, conselho está ligado ao ouvir. A conduta está ligada ao praticar, ao fazer. E a roda agora é você estar junto. Agora, com quem? Fala dos ímpios, dos pecadores e dos zombadores. Então, o pecado entrou no mundo, como descrito em Gênesis, pelo ouvir, lembra o conselho? Pela dúvida e pela incredulidade. Por isso que nós temos nessa primeira parte o foco em Deus como Criador, sustentador e soberano Senhor do universo. Então, até do Salmo 1 até o 41, o foco vai estar no Deus que é Criador, porque Gênesis trata disso, no Deus sustentador e no Deus Senhor soberano do universo. Assim, Deus é digno de ser louvado por causa da sua obra na criação. Então, Salmo 33, 6 destaca assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Disse Deus, Gênesis capítulo 1.
E dessa forma, irmãos, nós temos aqui também a revelação geral de Deus através da sua criação. Aqui vai revelar Deus através da criação de Deus. Salmo 19 está dentro desse bloco ligado aí ao livro de Gênesis. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. E ainda temos a criação do homem e os propósitos de Deus para ele, no Salmo 8, versículo 5 e 6. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Então, irmãos, nós agora vamos para o bloco 2, ou livro 2. Ele equivale ao livro de Shemot, ou Shemot é Êxodo, que vai dos Salmos 42 até o Salmo 72. Vamos lembrar, esse segundo livro, a segunda parte dos Salmos, dos 42 ao 72, vai representar o caminho para fora. Por quê? Porque em Êxodo, porque eles desceram tanto, eles pegaram o caminho para baixo, eles terminaram na escravidão. E na escravidão, agora eles precisam sair um caminho que vai em busca da liberdade, é um caminho para fora. E o significado de Shemot em Êxodo é: estes são os nomes, que começa com uma relação da família de Jacó, de José, que está lá no Egito, descendente de Abraão. Então, olha só o que nós temos aqui. No Salmo 43:3, Salmo 43:3, nós temos algo interessante. Vou fazer leitura aqui, Salmo 43:3, que diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Duas coisas que Deus enviou: a luz e a verdade, a partir da palavra dele, da lei dada em Êxodo para aquele povo. E agora, o salmista, então, ele vai dizer assim: como a corça, Salmo 42, 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, o que nós vamos ver nesse bloco, irmãos, do Salmo 42 a 72? A esperança. A esperança para a libertação da escravidão do pecado aqui está em Deus, mesmo em meio à zombaria dos ímpios. É por isso que essa segunda parte, ela foca Deus como grande libertador da escravidão gerada pelo pecado. Na primeira parte é o Deus criador, aqui é o Deus libertador. Então, o Salmo 66 vai dizer assim: ele transformou o mar em terra seca. Lembra que é em Êxodo que isso é tratado? E o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos no Senhor. Ele trouxe a salvação para o seu povo. Olha, Salmo 72, 13 e 14. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Ok? Então, quando você olha lá para o seu manual, página 159, você tem essa divisão, irmãos, com toda essa divisão que eu estou apresentando para vocês nos livros. Nós acabamos de ver Êxodo agora. Você tem isso na página 159. Depois você tem um resumo de todos esses salmos aqui. Olha lá, na página 160, você vai ter Deus como Criador, depois nós temos Deus como Libertador. E isso vai nos levar ao livro 3. O livro 3, que é o Vaiacrá, que também é chamado de Levítico. E o sentido de Vaiacrá é ele chamou, que é assim que começa cada linha desses livros, como nós já vimos, né, ao estudar o Pentateuco. Então, o terceiro livro, a terceira parte dos Salmos, Salmo 73 ao 89. E agora, se nós já vimos o caminho para baixo, que se afasta de Deus, o caminho para fora, que é o caminho da libertação, nós temos agora um caminho para dentro. Porque Levítico, e essa parte do Salmo vai tratar muito sobre santidade. Então, aqui o foco será santidade. E Salmo 73, nos versos 16 e 17. Salmo 73, 16 e 17 diz assim: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui ele fala do santuário, do tabernáculo.
daquilo que Levítico vai tratar agora, que é Deus habitando entre o seu povo. E o Salmo 73, 26, ele diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Por que ele foca o coração aqui, irmãos? Porque o coração será o lugar onde Deus será adorado. Por isso que essa terceira parte foca a necessidade do povo de Deus adorar o Senhor como santo. Alá era no santuário e depois em cada área da sua vida. Olha o Salmo 89, verso 15, o que vai dizer: como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença. E ainda o verso 18 do Salmo 89 vai dizer: sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso rei. Então, essas partes elas vão se conectando e se encaixando de forma perfeito. Nós vamos agora para a quarta parte, ou quarto livro. O quarto livro tem a ver com o livro de Números, que o nome original é Bamidbar. Bamidbar. Bamidbar significa no deserto. No deserto. Vai do Salmo 90 até o Salmo 106, tá bom? E ele representa agora o caminho através das lutas do deserto em busca da promessa, que era em busca da terra prometida. Eles estavam no deserto em busca da terra prometida. Então, eles já haviam passado, o homem havia pegado e descido o caminho para baixo, longe de Deus. Aí Deus vem e ele criou o homem. Depois, em Êxodo, em Gênesis, ele é criador, depois ele é libertador, é o caminho para fora. Em Levítico, é o Deus Santo que vai chamar o homem para buscar santidade, né, e praticar santidade na vida dele. E agora é a parte que ele vai através das lutas do deserto em busca da promessa. E às vezes é algo que você esteja passando nesse momento, as lutas do deserto em busca da promessa. Salmo 90 até o 106, ele vai tratar disso. Salmo 91, para isso, o Salmo 91, no meio dessas lutas, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente é aquela nuvem que vai ficar acompanhando o povo pelo deserto durante o dia, para guardá-los do sol, e à noite ele vai ser uma nuvem de fogo para poder guiá-los com luz e também com o calor da presença do Senhor. E salmo bastante conhecido, Salmo de Moisés, né? Salmo 90, o verso 12 vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. No 14 ele diz: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Então, o tempo aqui, irmãos, é o foco que começa, e esse salmo ele vai falar o foco, o tempo iniciando na eternidade, passando pelo milênio, décadas, anos, dias, noite e manhã. Nessa quarta parte aqui, o foco está na confiança em Deus. Na confiança em Deus em meio às dificuldades, em meio às disciplinas, durante a travessia do deserto, durante as peregrinações da vida, você vai ser chamado, e esse grupo, esse bloco aqui, esse livro, esse conjunto de salmos convida a adorar a Deus justamente nas peregrinações. Salmo 95, 7, 8 diz: pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. Então, essa parte do Salmo vai focar muito na experiência que o povo viveu lá no deserto. E nós chegamos ao quinto e último livro. O quinto e último livro é o Devarim. Devarim diz a respeito a Deuteronômio. Devarim significa estas são as palavras. Está no plural aqui, tá bom? Devarim, esse in aí é sempre plural. Essas são as palavras. Então, esse quinto livro vai do Salmo 107 ao Salmo 150, tá bom? E ele representa o quê? Ele representa o caminho para cima. O caminho já foi para baixo em Gênesis, para fora em Êxodo, foi para dentro na santificação, na santidade em Levítico, foi atravessando aí as dificuldades para alcançar a promessa lá em Números e agora em Deuteronômio. Por que para cima?
porque agora em busca da comunhão com Deus, mas também o povo estava subindo para a terra para poder receber a promessa. E aí, quando a gente vai no Salmo 135, a gente tem essa imagem de Moisés, lá em Deuteronômio, ele olhando a terra, ele observando e Deus dando a ele a oportunidade de ver toda a terra que ele havia prometido, e Moisés não entrou. E Salmo 135, no verso 12, diz assim: cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. E aí, tem algo muito interessante. Lá no Salmo 119, versículos 10 e 11, diz assim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, nessa parte aqui, o foco, qual vai ser? A obediência à palavra, à lei de Deus. Você vai adorar a Deus obedecendo a sua palavra. Obediência à palavra de Deus. Por isso que a gente tem o verso 105, muito famoso, que fecha, né, esse nosso estudo de Salmos aqui, dizendo assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Para vocês terem uma ideia, alguns desses cânticos, principalmente começando, e você vai ter isso, se você pegar aí a sua Bíblia a partir do Salmo 120, você vai até o Salmo 134, e eles são chamados cânticos da peregrinação ou cânticos de romagem. E o que são esses cânticos? São 15 salmos, que são 15 cânticos que eram entoados nas peregrinações que o povo fazia, pelo menos 3 anos, segundo a lei, até Jerusalém, e eles tinham que subir para Jerusalém. Então, eles vinham louvando a Deus e declarando estes salmos, cantando esses salmos pelo caminho, porque salmos, ele representa exatamente isso, o inário da nação de Israel. Então, nós estamos terminando essa aula neste momento, fechando com gratidão a Deus, saber que Deus tem para nós algo tão especial que reflete os livros da lei, da palavra dele, tudo conectado nas Escrituras, porque nós temos um único autor delas, o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe grandemente. Um grande shalom para você.